Vamos lá, irmão. A minha Bíblia diz assim, ó: disse, pois, Marta a Jesus: Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Disse-lhe Jesus: teu irmão há de ressuscitar. Disse-lhe Marta: eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Disse-lhe Jesus: eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Amém? Vamos orar? Feche os seus olhos aí, por favor. Querido Deus, em nome de Jesus eu peço que a tua mão poderosa venha sobre as nossas vidas e que o Senhor nos abençoe. Em nome de Jesus. Que o Senhor possa dar para nós o discernimento e entendimento da tua palavra, para que ela possa ser revelada aos nossos corações, segundo é a vontade e o desejo do teu coração. Ensina-nos, Senhor, de uma maneira simples, para que todos possamos aprender contigo e assim termos a nossa fé aumentada no Senhor. Amém e amém. Eu quero ler o texto com você. Eu gostaria muito que você interpretasse o texto junto comigo. Tá bom? Quero ler o texto com você. O verso 21 diz assim, ó: disse, pois, Marta a Jesus, : Senhor, se tu estivesses aqui, meu irmão não teria morrido. Hoje, muita gente não entende que Deus, ele é onipresente. E a Bíblia diz que, sendo ele onipresente, ele está então em todos os lugares. Em todos os lugares. Não existe nenhum lugar que sofra com a ausência de Deus. Não tem. Oi, Silvia. Deus está em todos os lugares. E ela continua no verso 22 dizendo assim, ó: mas também agora sei que tudo quanto pedires a Deus, Deus te concederá. Veja que as pessoas sempre têm uma saída para aquilo que eles acreditam quando não acontece. As pessoas que não creem segundo a fé bíblica, e ser biblicista e cristocêntrico é ter Cristo como centro da nossa fé e a Bíblia como centro da nossa informação. A Bíblia tem que ser o centro, não é o que as pessoas dizem, é o que a Bíblia diz. A Bíblia diz. O que a Bíblia diz? Quando nós estamos falando com relação à nossa salvação, à igreja, quando nós estamos falando sobre isso, a Bíblia diz, nos orienta, nos exorta, nos ensina, nos consola, e eu e você deveremos estar apoiados naquilo que a Bíblia diz, e não no que as pessoas dizem que a Bíblia diz. Entendeu a diferença? Então nós precisamos estar atentos às Escrituras sagradas, irmãos. E não a desvios doutrinários aplicados e ensinados por homens corruptos. É fácil você falar da corrupção do mundo, você falar da corrupção dos deputados, dos senadores, dos juízes, mas as pessoas não estão atentas à corrupção na igreja. E quando eu estou falando de corrupção, eu não estou falando de grana, não. Esse é só um pequeno detalhe, porque Deus não está nem aí para essa grana que os caras tiram, faz. Não está nem aí. É a corrupção doutrinária. É a mudança que os homens aplicam à sã doutrina. Pastor, mas o que de fato é a sã doutrina? É aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Você entendeu? Aquilo que está escrito na Bíblia, no Novo Testamento. Essa é a sã doutrina. Então, tudo aquilo que a Bíblia diz que é verdade, é verdade. Aquilo que a Bíblia diz que é mentira e acabou. Sim é sim e não é não.
Você entendeu, irmão? Então, quando você congrega numa igreja que tem uma doutrina desviada, que tem uma doutrina mentirosa, você está fadado a ir para o inferno, porque a Bíblia diz que todos os mentirosos e todos aqueles que se utilizam da mentira vão para o inferno. É o que a Bíblia diz. Então, se você vive numa doutrina que é mentira, que é mentirosa, você está fadado a ir para o inferno. É simples assim, irmão. Não tem como você rebolar para sair da verdade. A verdade é verdade, a mentira é mentira e acabou. Então tá cheio de gente acreditando aí em mentiras que não estão contidas na palavra de Deus. Então quando o cara, e Jesus foi muito claro, ele disse que a palavra do crente seja sim, sim e não, não. E o que proceder disso é maligno. Então ele está dizendo que quando o cara começa a te explicar o não dele, é maligno. Pastor, mas existe pastora, dirigente de congregação? Não. Ah, mas é que você tem... Então, o mais é do diabo. Ah, mas você tem que entender que o pastor está em adultério, daí ele deixou a pastora. Não existe isso na Bíblia, irmão. Tá errado. Tá errado. Para de querer tapar o sol com a peneira para justificar as coisas erradas que as pessoas fazem. Tá errado. Não pode. Pastor, existe pastora na Bíblia? Existe a Priscila. Novo Testamento, claro. Mas não é pastora dirigente de congregação. Isso não pode. Ela não pode ser bispa. Às vezes a gente brinca. Eu tenho umas amigas aqui que são pastoras. Ô, bispa, bispa. Mas bispa não pode. Por quê? Porque o bispo dirige a congregação. E o apóstolo Paulo foi claro. Ele disse que as mulheres não ensinem na igreja. Que na igreja elas fiquem caladas e perguntem ao seu marido. Está na Bíblia isso, irmão. O que é que isso quer dizer não ensinar na igreja? Para que o espírito da Jezabel não domine a congregação. Não pode. Essas congregações, daí vem essas irmãs e dá de dedo no pastor e Deus mandou você fazer isso. Isso é espírito de Jezabel. Entendeu? Você entendeu o que eu estou falando? Isso é um espírito de Jezabel. Os caras não têm autoridade para comandar a igreja, eles trazem a missionária, pula lá em cima, dá de dedo, grita e xinga o povo e briga e exorta e aponta o dedo pro pastor da congregação e diz assim, Deus está falando que se você não mudar, irmão, isso não existe na Bíblia. A Bíblia diz que a relação do pastor, quem trata do pastor é Deus. Não é o homem, que a exortação não pode vir de baixo para cima, ela tem que vir de cima para baixo. E o pastor é exortado pelo seu pastor. É claro que a mulher pode pregar. É claro que pode. É claro que pode. Ela não pode ensinar a doutrina na igreja. É diferente, irmão. Entenda o que o pastor está falando. Eu tenho missionárias aí que são minhas amigas, irmãs, que eu amo elas vêm pregar na nossa igreja. Deus usa muitas irmãs. Irmã Kate, tem várias aí pregadoras que vêm na minha igreja. E elas são uma bênção. Né? Tem a pastora Cristina Maranhão, uma bênção essa irmã, de Jesus ela. Mas você olha, por exemplo, essa irmã, vou dar o exemplo da irmã Cristina Maranhão, eu não conheço ela pessoalmente. Não conheço ela. Mas eu às vezes me mandam umas mensagens dela e eu ouço e gosto. E gosto. Você vê quando ela fala com o pastor da igreja, o respeito que ela tem com a autoridade? Você já prestou atenção nisso? Presta atenção se você vê essa irmã aí, Cristina Maranhão. Quando ela vai pregar na igreja, que ela vai entregar um manto para o pastor. O que ela fala? O respeito dela com o pastor da igreja. Eu não estou puxando o saco dela porque eu nem conheço. Mas o que é certo é certo. Aí você vê umas mulheres que vêm aí cheia de... Deus falou comigo e bate e xinga e diz assim, pastor, Deus falou que se você não fazer, ele vai tratar com você. Mentira, Deus não faz isso. Isso é uma heresia, é contra a palavra de Deus. Porque a Bíblia diz que quem trata com o pastor, com o ungido, é Deus. Que ninguém toca no ungido de Deus e Deus não envia profeta para envergonhar o pastor na frente de todo mundo. Isso não é o Espírito Santo que faz, isso é espírito de Jezabel. Aprende
Isso é Bíblia que eu estou te ensinando. Entendeu? Isso que eu estou te ensinando é Bíblia. A exortação não vem de baixo para cima, a exortação vem de cima para baixo. Entenda o que o pastor está falando para você. Não existe esse tipo de coisa, irmão. Pelo menos não na Bíblia. Eu conheço pregadoras extraordinárias. Nossa, mulheres de Deus pregam a palavra, são usadas vasos, mas elas se colocam na posição que elas têm de pregadoras do evangelho e não donas da verdade, que é diferente. Não donas da verdade, que é muito diferente. Jesus é o cabeça e o homem é o cabeça da mulher. É verdade, irmão Paulo. É o que a Bíblia é clara, irmão. Entendeu? Então não existe alguém vir e querer dar de dedo no pastor que coordena as ovelhas. Que não pode, irmão. A mulher mandar na igreja, a mulher do pastor manda. Tá errado. Tá errado. Na Bíblia não dá esse poder para ela. Pregar é uma coisa. Agora, trazer a doutrina, e eu estou te dando aqui a explanação do texto, trazer a doutrina para a igreja é responsabilidade do homem, pastor, governante. A mulher é auxiliadora, ajudadora. Ela é 50% do ministério, porque ela cuida da casa do pastor, ela cuida da família, ela cuida da roupa, ela ora por ele, ela faz uma comida gostosa para ele poder sair, ficar bem alimentado, ir para a igreja, isso é uma benção. Será que isso não é suficiente? Uma pergunta. Isso não é suficiente para a esposa do pastor? Ela quer ir na igreja e mandar em todo mundo e dar de dedo em todo mundo e desautorizar o pastor. Entendeu? Eu converso sempre com a minha esposa, que a minha esposa é pastora da igreja, minha auxiliar. E às vezes ela vem conversar comigo, eu falo para ela assim, ó. Eu falei, escute aqui uma coisa que eu vou te dizer. O pastor da igreja sou eu, não é você. Eu falo isso para ela aqui. Sempre. Estou falando para você porque eu vivo dentro da minha casa. Não é para humilhar a minha esposa, não é isso. É porque eu tenho que viver dentro da minha casa o que eu prego, irmão. Se eu não mandar na minha igreja, que bosta de pastor que eu sou. Entendeu? Não é, o pastor é machista. Não, irmão, eu sou biblicista, é diferente. Entendeu? Sou biblicista, é diferente. A minha esposa me ajuda a pastorear a igreja, me ajuda a cuidar das ovelhas, vai fazer visita, vai na casa das irmãs, ora pelo povo. Ela é uma bênção. Ela é uma bênção, mas o pastor da igreja sou eu. Eu que mando, eu que dou a última palavra, eu que digo o que tem que fazer. E eu tenho duas aqui, porque a Manuela também é minha auxiliar direto, faz tudo, me ajuda muito na igreja. A Manuela prega, dirige culto, quando eu não posso, é ela que sempre fez. É uma bênção, um dia vocês vão ver aí, tá? Ela pregando aí, quando voltar à igreja, vocês vão ver a Manuela pregando, é uma bênção. Ela tem um ministério extraordinário. Entendeu? Mas a Bíblia é a Bíblia, para mim, para você, para todo mundo. Entendeu, irmão? A igreja não é uma tribo que está cheia de cacique, tem um só. Só um. Só um. Não tem dois. É o que a Bíblia diz. Que o pastor deve cuidar para não deixar entrar doutrinas que não são de Deus dentro da igreja. É o que eu estou fazendo aqui com a minha igreja. Por isso nós estamos numa live da nossa igreja virtual. Então eu estou exortando as minhas ovelhas. Tem um monte de seguidor, gente que gosta de vir, de ouvir, você é sempre bem-vindo. Mas eu estou exortando a minha igreja. É a minha função eclesiástica fazer isso. Entendeu? Claro, Paulo, tá cheio de pastor aí com o espírito de Acabe, aí tá em um monte. Tá, então presta atenção. Disse-lhe Jesus, teu irmão há de ressuscitar. Teu irmão há de ressuscitar. 24. Disse-lhe Marta, eu sei que há de ressuscitar na ressurreição do último dia. Tem gente, irmão, que não consegue entender as coisas. Deus fala de maneira tão clara e as pessoas estão teimando. Né?
E as pessoas teimam, irmão. As pessoas teimam. Jesus está falando com ela. Filha, teu irmão vai ressuscitar. Ah, não, eu sei que ele vai. Né? Tem muita gente que quer ser mais esperto que Jesus, irmão. Sabia? Tem muita gente que quer ser mais esperto que Jesus. E quer saber mais que Jesus. Entendeu? Tem muita gente aí, irmão, que acha que sabe mais que Jesus. Que entende mais que Jesus. Não é, irmão Gideon? A Bíblia está falando, o cara fala, não, eu sei mais. Não, não tem mais, irmão. Não tem mais. O mais não existe. Você sabe, então fecha a tua boca e fica na tua. Espera a coisa acontecer. Para de pressionar, para de reclamar, para de encher o saco. Aprende a esperar. Aprende a esperar em Deus. Deus já falou para você que vai fazer. Espera. Para de querer criar fatos. De criar situações para que as coisas aconteçam de uma vez. Espera. Não, Jesus, eu sei que ela vai ressuscitar na ressurreição dos últimos dias. Aí tem que levar uma lapada, né? Uma porrada, uma remada nas costas, como a gente diz aqui em Santa Catarina. Para parar de atravessar. E Jesus, então, eu sou a ressurreição e a vida. Quem crê em mim, ainda que esteja morto, viverá. E ele continua, e todo aquele que vive e crê em mim, nunca morrerá. Crês tu isso? Você consegue entender a doutrina de Cristo? Você consegue entender a sã doutrina? Jesus disse, quem crê em mim, nunca morrerá. Você crê nisso? Você consegue acreditar nisso? Mas de verdade, você consegue? Que a maioria não consegue. Fala de morrer, vira um piseiro, uma briga. Né? Uma briga. Porque as pessoas não acreditam que quem crê em Cristo não morre. E veja o que Jesus disse no 26. Ele disse, todo aquele que vive e crê em mim. Então você tem que crer enquanto você vive. Viver crendo em Cristo. Viver sendo um crente. Porque você não crê. Se você não crê nas coisas menores, você não crê que Deus pode abrir uma porta para você. Você não crê quando o Espírito Santo fala uma coisa. Não é? Não pode ouvir uma narrativa diferente que você já sai falando. Você tem que permanecer. Se Deus falou, não falou? Eu até entendo que às vezes as pessoas duvidem do profeta em função de tantos que tem por aí que falam as coisas que não acontecem. Eu até entendo. Mas se o profeta disse que vai acontecer, irmão, por que você não crê? Por que você se surpreende com o que você ouviu hoje nas notícias? Por que você está se surpreendendo com o que você está vendo? O pastor não profetizou aqui que explodiu uma bomba no STF e o STF ia ser implodido de dentro para fora? O pastor não disse isso aqui? Aí agora que está aparecendo tudo isso que está aparecendo, aí você diz, nossa, pastor, não imaginava. Como não? Deus avisou você, falou que isso ia acontecer. Zero surpresa, zero. Todo mundo sabia disso. Mas as pessoas não acreditam quando Deus fala nas coisas. Não acreditam, irmão. E eu vou dizer mais uma coisa para você que Deus me disse hoje sobre este assunto. Dentro de alguns dias, muito poucos, alguns dias aí, o sol vai brilhar no escuro. Escuta o que eu estou te falando. O sol vai brilhar
nos lugares escuros. Sacou? O que está escondido vai vir à luz. Pouquíssimos dias. Note o dia que eu estou falando isso aí, ó, dia 5 de julho. Estou falando sobre esse assunto. Poucos dias. Certo? Poucos dias. Tem muito, vai vir umas coisas à luz aí que você vai cair para trás. Poucos dias. Escuta o que eu estou falando. O Espírito Santo falou para mim na hora que eu estava lendo o texto aqui. Eu não posso falar o quê? Não vou falar. Mas eu vou dizer para você, lugares que estavam na sombra vão ser retirados para a luz. Lembra que eu disse para você um tempo atrás, Deus me deu uma revelação aqui, que eu vi muitas pessoas com cortadeiras fazendo buracos em Brasília e desenterrando baús. Lembra o que eu falei? Irmão, eu estou falando isso aqui faz quanto tempo que eu estou falando? Coisas enterradas, escondidas, que iam sair, iam vir à tona, baús que eram cavados, tirados para fora e abertos. Quanto tempo o pastor está falando isso aqui? Apesar de um monte de gente vir aí, né, na nossa live, discutir, né, dizer que o que o pastor fala não acontece, já está acontecendo. Você só não está prestando atenção. Já faz tempo que eu falei. E agora que está acontecendo, você está se surpreendendo? Por quê? O que é que você acha que são coisas enterradas, escondidas, que estão vindo para fora? Baús abertos, coisas que estão lá no escuro, vai vir a luz, porque todo mundo vai ver. Eles não vão conseguir esconder. Porque é Deus que está trazendo para fora. Poucos dias, quantos dias? Poucos dias, irmão. Isso aqui é só isso que aconteceu ontem, isso não é nada ainda. Nada. Nada. Isso não é nada. Eu não vou me admirar se vazar os vídeos. Não vou. Não vou me admirar. Não vou me admirar se aparecer o motivo da chantagem. Não vou. Poucos dias. Deus falou para mim hoje, eu estou falando para você hoje. Em relação a esse assunto, aquela visão de Brasília. Dos homens da capa de preto. Da capa preta, né? Assim que fala, né? Entendeu? Tem muita coisa escondida. Vai começar a vir a luz, irmão. Como uma escada rolante. Vai saindo assim, ó. Sacou? Desses caras que eu tô falando. Principalmente... no Dias Toffoli, eu vou falar. Desse cara aí, ó. Deus mostrou a cara dele. Baús sendo desenterrados. Vocês vão ver, irmão. Vocês vão ver aí. E vão ver se o pastor é um homem de Deus ou se não é. Vocês vão ver. Tá? O Barbudinho. Advogado do PT. Deus me mostrou ele hoje. Tá nos dias, irmão. Tá nos dias. E vocês vão saber que Deus é Deus que fala e cumpre. Vocês vão ver que Deus é o Deus que fala e cumpre. Você está tendo só uma pequena noção do que está para acontecer. Isso aí ainda não é nada, irmão. Isso aí é só um fuxico só. Isso aí que vocês estão vendo é só um fuxiquinho, porque não tem prova, não apareceu nada, é só é só um arroto no ventilador. Só um arroto. Entendeu? Um arroto no ventilador. Só deu uma cheirada. Só. Você não jogaram o balde ainda. Ainda não. Mas tá vindo. Mas tá vindo. E vocês vão ver. Eu não disse pra você que vocês vão ver. Vocês vão ver isso acontecer, tá? Nos dias. Estamos chegando nos dias. Tic-tac. 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 Irmão. Pro desespero das pessoas que não gostam do que eu falo. Né?
pro desespero dessas pessoas aí. Entendeu? Pro desespero dessas pessoas. Nós estamos chegando na hora das coisas acontecerem, né? Estamos chegando na hora. Eu quero orar por vocês. Não esqueça que hoje à noite a gente tem oração, tá? As irmãs vão postar o link aqui nas 3 páginas, é o link da oração. Você tem que entrar por esse link para mandar a tua oração, tá? Não deixe de mandar. Por favor, não repita, tá? Para não criar problema pra gente. A gente cuidado antes de sair, veja se de fato se entrou, deu tudo certo, tá? E aí à noite a gente volta para orar. Tá legal? À noite a gente volta para orar. Tá bom? Uma semana aí nós vamos ter notícia. Uma semana, 7 dias aí nós vamos ter notícia. Tá? Grandes notícias. Os próximos 7 dias aí vão ser, entendeu? Intensos. Tá? Você pode ter certeza aí. Os próximos 7 dias vão ser intensos. Tá legal? Você pode ter certeza do que eu tô falando para você e aí depois a gente conversa. Tá? Deixa eu orar por você. Querido Deus, em nome de Jesus, eu peço que o Senhor abençoe a minha igreja, os nossos seguidores, que a tua mão poderosa esteja sobre a vida do teu povo e o Senhor os abençoe em nome de Jesus. Peço, Deus, que o Senhor venha quebrar toda a maldição, toda a palavra de maldição contra a nossa igreja, contra o nosso povo, em nome de Jesus. Que a tua bênção, amor e graça esteja e permaneça sobre a vida dos teus filhos, que o Senhor possa abençoar a água que eles estão colocando aí, quando beberem ou se utilizarem dela, a sua fé entre em ação, em nome de Jesus, amém. Um beijo para todo mundo, Deus abençoe vocês e até à noite, às 20 horas a gente está aqui, tá bom? Tchau, galera. Tchau, minha galera. Tchau, meu povo.